Fico muito feliz por você estar aqui nesta manhã, uma manhã especial de Santa Ceia, dia de memorial, de celebração. E também, Pastor Lucas, um novo dia, um novo tempo, uma nova história, uma nova jornada. E que o Senhor continue te concedendo saúde, graça e paz. Tá bom, Lucas? Te amo, meu irmão. Graças e paz, igreja. Antes da gente começar na palavra, eu queria trazer a palavra de gratidão à nossa igreja. Faz 15 dias do falecimento da minha mãe. E desde o primeiro momento, porque Deus é cuidadoso, desde o primeiro momento a Igreja de Cristo esteve presente. Ainda no hospital, após receber a notícia, uma amiga da minha irmã, da igreja dela, que estava passando no pronto-socorro, viu a gente, veio perguntar e nos abraçou e já esteve conosco. E dali em diante... Obrigado, Lu. Peraí. Deu? Desde aquele momento em diante, a Igreja de Cristo se fez presente conosco a todo momento, a todo momento. Eu, na sexta-feira à noite, fui fazer as coisas que eram necessárias a respeito da burocracia. E quando eu voltei para a casa do meu pai, eu fiquei muito feliz quando eu encontrei a casa lotada. Todos os pastores lá, o Lu, o pastor Ricardo, o Maca, e muitas pessoas, eu não vou citar nomes aqui porque eu posso me esquecer, mas muitas pessoas estiveram nos abraçando desde aquele momento da sexta-noite. E vocês podem ter certeza que a presença de vocês no velório, no sepultamento, foi algo que marcou muito a minha família. Saber do legado da minha mãe nessa igreja, a qual ela ficou durante praticamente 20 anos. É isso, pai? Ou 30, né? Quase 30 anos. A gente está ficando velho mesmo. Quase 30 anos, e eu diria que nos primeiros 10, 12 anos, uma atuação muito marcante na vida da igreja. Depois, ela e meu pai foram ter comércio, e foi mesmo uma passagem de bastão. Eles pararam, eu comecei, e o legado dela tocou muito a gente. Saber o quanto ela foi usada por Deus na vida de muitos de vocês tem consolado muito o nosso coração. Então, nós queremos dar essa em nome do meu pai, da minha irmã, de mim, da minha esposa, dos meus filhos. Nós queremos agradecer por todo o cuidado que vocês tiveram nos mínimos detalhes com a gente nessas últimas 2 semanas. Realmente isso tem confortado e trazido muito consolo ao nosso coração. Obrigado. Queria pedir que você abrisse sua Bíblia em Efésios 2. Efésios 2, a partir do versículo 8, um texto bastante conhecido do apóstolo Paulo. E esse é um texto que, de alguma forma, nesses 3 versículos, o apóstolo Paulo, ele sintetiza, vamos dizer assim, ou resume, muito daquilo que nós deveríamos ter comemorado na quinta-feira, que o mundo deveria ter comemorado. Nós comemoramos, mas que o mundo deveria ter comemorado, que foram os 507 anos da Reforma Protestante. Em 31 de outubro de 1517, na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, um monge agostiniano, Martinho Lutero, apregoou 95 teses na porta daquele castelo, e ali foi o marco. Ali foi considerado o ícone, o principal momento de início de algo que já vinha acontecendo antes, tanto por Lutero quanto por outros homens de Deus naquele momento, que foi a conhecida Reforma Protestante. Nós somos herdeiros da Reforma, por mais que a nossa igreja não se identifique como uma igreja de cunho reformado, mas toda a herança evangélica vem da Reforma Protestante, vem desse movimento de rompimento com a igreja romanista daquele momento, para falar sobre, basicamente, 5 pontos fundamentais,
que são conhecidos como os 5 solas. Quando você vê Projeto Sola, é isso, não é de sapato, não. Os 5 somentes, porque sola em latim é somente. Então, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Escritura e glória somente a Deus. Esses são os 5 princípios básicos que nortearam todos aqueles homens e mulheres na Idade Média a romper com a igreja romanista que vinha desvirtuando, que falava que não era somente pela graça, era necessário que você investisse dinheiro, que para você ter alcance à salvação, era necessário que você comprasse um lugarzinho no céu para tirar a alma do purgatório, que não era somente pela fé, mas que você precisava fazer e cumprir uma série de regrinhas, uma série de coisas, uma cartilha que a igreja ditava, que os papas ditavam para que você não perdesse a sua salvação. Não era somente por Cristo, mas todas essas outras coisas. A reforma protestante, e nós como essa herança da reforma, ela acontece por uma única doutrina. Se você parar para pensar, e eu acredito que muitos aqui caminharam em algum momento da vida, passaram pela igreja romana, se você parar para pensar, nós temos uma série de pontos que nos unem. Nós cremos que Jesus Cristo é Filho de Deus, nós cremos na Trindade Santa, nós cremos que Deus é um único Deus e que subsiste em 3. Nós cremos na eternidade, nós cremos na morte e na vida pós-morte, nós cremos que existe um inimigo ao derredor, existe uma série de doutrinas às quais nós convergimos. Mas na doutrina da salvação foi uma ruptura que falaram, daqui para frente não dá para seguir junto. Porque a palavra fala que salvação somente pela graça de Cristo Jesus, mediante a fé. E é isso que nós vamos ler. Em Efésios 2:8, o apóstolo Paulo diz assim, eu vou ler na nova versão transformadora. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Eu vou ler mais uma vez porque ele é curtinho. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Mas nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te peço que pela Tua graça, por esse amor e por essa bondade que inunda o nosso ser, por esse amor que nos abraça no meio da dor e do sofrimento, por esse amor que está lá com a Andréia, naquele quarto de UTI com a Clarinha, Senhor, por esse amor que tem nos abraçado, a mim e a minha família, nós te pedimos que por meio desse amor, o Teu Santo Espírito fale a nós nessa manhã. Que não seja eu, que não sejam os meus pensamentos, as minhas ideias, a minha teologia, mas que seja o Senhor falando através de mim, Pai. Que os nossos corações estejam abertos e maleáveis a aceitar a Tua palavra, a Tua correção e o Teu incentivo e conforto, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo começa esse versículo, o capítulo todo de Efésios 2, é muito rico, muito rico. A carta de Efésios é uma carta muito rica. E o capítulo 2, ele começa falando sobre a nossa realidade de estarmos, enquanto no pecado, mortos nos nossos desejos, nos nossos delitos, a palavra que ele usa. Mas aí no versículo 4, ele fala, mas Deus, e aí muda toda a história. Mas quando Deus entra na história,
tudo muda e ele começa a falar dessa graça. E aí ele começa aqui no versículo 8, dizendo: é pela graça que vocês são salvos. Eu fiz uma pergunta lá no meu Instagram e quase 100% das respostas foram, eu perguntei, o que você entende como graça? O que é graça para você? E é curioso como nós somos formatadinhos assim, sabe, dentro das nossas caixinhas. E quase 100% das respostas foram: graça é favor imerecido. A gente nem usa essa palavra no dia a dia, né? Ninguém fala, para mim isso é imerecido. Você fala, não, eu não mereço isso aqui, pelo amor de Deus. Ninguém usa imerecido no dia a dia, mas quando a gente vai responder, porque a gente já tem as caixinhas formatadas na nossa mente. E esse conceito ele não está errado, pelo contrário, é isso mesmo. Mas eu quero começar com o conceito do somente graça, que o apóstolo Paulo apresenta aqui, pedindo para que você reflita. Porque muitas vezes a gente fala, mas a gente não consegue transformar esse conceito para a nossa vida prática. E muitas vezes, por mais que nós tenhamos essa herança reformada do somente a graça, nós colocamos uma série de coisas. A gente quer colocar uma série de regras, a gente quer fazer um monte de coisa no nosso dia a dia, para que a gente tenha acesso a Deus, e quando algo foge do nosso controle, a gente se vê no meio da dor, do sofrimento, a nossa resposta muitas vezes para Deus é: por que eu? E isso revela uma lógica de mérito. Por mais que a gente fale que é um favor imerecido, sem mérito, quando a gente volta para Deus, a gente fala: por que eu? Eu faço as coisas, eu vou na igreja, eu passei a vida inteira na igreja, eu te sirvo, eu dou o dízimo, eu ajudo aos pobres, eu converso com as pessoas sobre o teu amor, eu quero manifestar a tua bondade na vida dos outros. Por que eu? Por que com a minha família? Por que com os meus? Por quê? O apóstolo Paulo começa falando que é pela graça que nós somos salvos. O objetivo aqui e o presente é a salvação. Eu quero fazer uma analogia aqui para vocês. Durante esse período aí dessas 2 semanas, eu recebi 3 presentes diferentes, de contextos diferentes, de pessoas que, olhando para a minha situação e para a situação da minha família de luto, algo moveu o coração dessas pessoas, para que elas, de alguma forma, se fizessem presente por meio de um presente. A salvação é o presente de Deus. Centenas de pessoas souberam do falecimento da minha mãe. Centenas de pessoas têm orado e a gente tem consciência disso. Mas o que moveu o coração dessas pessoas a eles pensarem na gente, escolherem um presente, irem gastarem o dinheiro e fazerem se moverem toda essa logística para que esse presente chegasse até mim? É algo que está no coração deles. A graça está no coração de Deus e ela não é mensurável. Por que Deus me amou? Eu nunca vou saber. Porque tem gente que eu não gosta que eu falo isso, mas eu continuo falando. Há 20 anos. Eu sou safado, sujo, sem vergonha. O que eu mereço é o inferno. Mas Deus, por graça, porque Ele pensou em mim, porque Ele me escolheu, eu não sei dizer, eu não mereço, nós não merecemos, mas Ele se moveu e não foi hoje, não foi quando você nasceu, não foi quando Cristo nasceu, foi na eternidade. Antes da criação Ele sabia que eu e você iríamos pecar, que eu e você iríamos dizer para Ele: não, nós não queremos nos relacionar contigo, você é Deus, mas nós não queremos nada contigo, a gente quer seguir pelas nossas próprias pernas. E Ele falou: eu vou te redimir. Isso eu vou salvar. Essa característica do coração da eternidade, da Trindade, lá na eternidade passada, nós não vamos conseguir nunca mensurar.
Por isso que graça é muito mais do que simplesmente um favor imerecido. Graça é muito mais do que um presente ao qual eu não tenho mérito. Graça é a vontade de Deus de criar e redimir a sua criação e de vivermos uma vida eterna com Ele. Isso é a salvação. E salvação não é só para o pós-morte. Salvação tem efeitos práticos na vida daquele que é nova criatura em Cristo Jesus. A partir do momento que eu e você estamos andando com Cristo Jesus, os efeitos da salvação têm que ser visíveis na nossa vida. Não é sobre vida eterna com Deus no céu, no momento em que nós fomos sepultados, mas é sobre uma vida caminhando com Deus. Isso é a salvação. A salvação é o meio, e a graça é essa vontade do coração de Deus, de olhar para você e falar: a Ivone vai pecar bastante. O doutor Jorge, isso aí vai. O Lucas, o Lu, pastor ainda, mas eu amo, e eu vou redimir, e eu vou salvar. E é esse sentimento de Deus que nós chamamos de graça. E é por isso que a gente canta, maravilhosa graça. Porque eu e você não teríamos direito nenhum, mas Ele escolheu você. Você é nova criatura, você é membro da igreja de Cristo, essa igreja invisível, então você foi alvo dessa graça. E é pela graça, pela vontade de Deus, pela vontade eterna de Deus, ou seja, não tem nada a ver com você, não tem mérito nenhum seu. Você pode estar aqui, sabe o que acontece? Muitas vezes quando nós estamos nessa lógica religiosa, e graças a Deus a nossa igreja luta contra isso, mas uma máquina da religião mói gente todos os dias dizendo: agora você tem que fazer assim, agora você tem que cantar assado, agora tem que pintar a parede de preto, agora pinta a parede de azul, agora volta, agora você tem que fazer isso, agora sobe o monte, agora desce o monte, agora vai fazer missões urbanas, agora vai visitar no hospital, agora não, agora vai ser evangelismo de massa, faz isso, faz aquilo, ora desse jeito, ora daquele jeito, não pode falar isso, não pode assistir isso, não pode. É uma fábrica, uma linha de produção da religião querendo dizer como que você vai acessar o amor de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo: nada disso é o que vai te levar à salvação. A vontade de Deus na eternidade já aconteceu. Deus já se inclinou para o seu povo e Ele já amou antes da eternidade. É por esse sentimento de Deus que vocês são salvos. Não depende de você. Não depende de você. Então se você, na porta, quando fecha a porta do seu quarto e põe a cabeça no travesseiro, você começa a remoer e falar: Deus, eu não consigo por causa disso, por causa daquilo, eu estou distante do Senhor, eu não consigo sentir a Tua presença, e o pecado me leva para longe de Ti. Ele está falando: eu sei de tudo isso, mas a minha graça já te alcançou. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não importa o que você faça. Ele era, é e será para sempre. Ele não muda. O sentimento que ele teve na eternidade passada não vai mudar, independente do que você fizer. Entenda isso. É pela graça, e somente pela graça, que vocês são salvos. O mundo medieval, ele estava afundado nesse sistema de troca e de mérito. As pessoas acreditavam que elas poderiam, de alguma forma, comprar o favor de Deus. E, infelizmente, a gente continua reproduzindo isso todos os dias. Quando falam que a gente precisa de uma nova reforma, é por conta disso. Foi quebrando com essa lógica que Lutero apregou 95 teses no castelo de Wittenberg. O Dr. Martin Lloyd-Jones, um dos grandes teólogos do século passado, ele dizia assim: se você não entendeu a graça, você não entendeu o Evangelho. Se você não entende isso, nada que você chegar, nada que você se dedicar, vai ser uma resposta verdadeira do coração, mas você vai estar entrando dentro dessa linha de produção religiosa, que no final mói gente.
Porque ninguém aguenta ser santo à altura de Deus para merecer a bondade de Deus. E é isso que é o mais lindo do Evangelho. É pela graça. E aí ele continua, né? É pela graça que vocês são salvos, mediante a fé. E aí como assim? Eu tenho que ter fé? Então eu tenho que fazer, eu tenho uma parte desse negócio. Porque se é pela graça, beleza, é só Ele, mas é mediante a fé. Como que funciona isso? A fé é esse presente que nós recebemos, que é a salvação. É o passo que nós damos em nos movimentarmos e receber esse presente. Como eu disse para vocês, eu recebi 3 presentes. Um deles era de comer. E, infelizmente, né, Diva, eu estava viajando. E aí, quem comeu foi a Mário, o Pedro e a Paola. Deixaram um cacho de uva para mim. Mas nós usufruímos do presente. O segundo presente que eu ganhei foi um livro. Na hora que eu ganhei o livro, eu já abri e comecei a folhear aquele livro. E estou lendo ali as primeiras páginas. Eu estou usufruindo do presente. O terceiro presente foi um quadro. Foi algo muito lindo. Eu recebi um quadro que custava R$450 de uma artista amiga minha. E ela estava vendendo, eu tinha me interessado pelo quadro. Quando eu perguntei o preço, ela falou R$450. Eu falei, beleza, valeu. Na volta eu passo. E passou. E a gente esteve junto na semana passada, e ela e o seu marido, movidos pelo que tinha acontecido comigo, eles me presentearam com um quadro. Eu tive que voltar de Curitiba com aquele quadro daquele tamanho, sem saber muito bem o que fazer com ele. Eu cheguei em casa e ainda não tive tempo de pendurar o quadro. O quadro, ele está guardado em cima dali da prateleira do meu escritório, virado para baixo, para não despertar o interesse das crianças. Então, eles veem lá alguma coisa, não sabem o que é, está lá. Se tivesse virado para cima, provavelmente eles iam querer subir na mesa, pegar. Eu não pendurei, eu não estou desfrutando da beleza daquele quadro. É como se eu não tivesse recebido aquele presente ainda. Porque por mais que ele me foi oferecido, e por mais que ele esteja à disposição para mim, eu não estou desfrutando dos benefícios da beleza daquele quadro na parede da minha casa, porque eu ainda não tive tempo. A fé é a nossa disposição de usufruirmos dos presentes da salvação que Deus nos deu pela sua vontade, pela graça. A fé é isso. E muitas vezes a gente acha que a fé é a gente acreditar muito. Eu acredito muito que isso daqui vai dar certo. Isso chama-se pensamento positivo. E muitas vezes a gente confunde pensamento positivo, positivismo, com fé. Fé não é pensamento positivo de que tudo vai dar certo, de que se eu pensar muito, se eu mentalizar muito, se eu orar muito, se eu pedir muito, se eu jejuar muito, Deus vai fazer a vontade dele na minha vida. A fé que transforma a gente é usar esse benefício, usar esse presente da salvação hoje. Então a fé na minha vida e na vida do Beto hoje é crer que por mais que a luta esteja presente nas nossas vidas, que por mais que quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, a gente chore, a fé nos leva a crer que todas as coisas cooperam para o bem de nós que amamos a Deus, de nós que fomos transformados. Então a fé não é pensar que tudo vai dar certo, mas saber que um dia nós vamos desfrutar com Cristo da beleza da eternidade, com corpos glorificados, e isso tem que mudar a nossa perspectiva de vida. Isso tem que mudar.
É saber que no meio da luta e do sofrimento, a última palavra não vai ser dada pela sua conta bancária, não vai ser dada pelo seu chefe, não vai ser dado pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus relacionamentos, pelo diagnóstico. A fé é saber que Deus faz com que todas as coisas do nosso caminho cooperam para o nosso bem, e esse cooperar para o nosso bem não é para o nosso bem-estar, mas é para que Cristo seja moldado em nós, porque o bem daquele que é nova criatura não é viver uma vida confortável, mas é viver uma vida que emane a glória de Deus para o mundo, é ser transformado conforme Jesus Cristo de Nazaré. E sabe como que Jesus Cristo viveu? Em sofrimento. O apóstolo Paulo vai falar, lá naquele texto famoso, e muito cantado pela gente: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que não considerou que o ser igual a Deus, que o conforto da eternidade era algo ao qual ele deveria se apegar, mas ele se esvaziou e assumiu forma humana, e nessa forma humana ele foi até a morte, na pior das mortes, morte de cruz. O nosso Deus se forjou para mostrar para mim e para você como nós vamos viver no meio do sofrimento. E é no meio do sofrimento que a gente vai usar esse benefício, esse presente da salvação. Não é um negacionismo de que as coisas são difíceis, mas é caminhar, levantar todos os dias e falar: Senhor, mesmo sendo injustiçado, Senhor Jesus, mesmo doendo, Senhor Jesus, mesmo não entendendo porque essa condição se coloca a mim, eu vou caminhar em fé, porque eu sei que o Senhor vai fazer nova todas as coisas, e que o que eu vou viver contigo nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração humano o que o Senhor está preparando para aqueles que te amam. Isso é caminhar com fé, é desfrutar a vida da salvação no meio da vida cotidiana. Fé é a mão aberta que recebe a dádiva de Deus. John Stott fala que fé é a humildade que se rende. Eu acho isso lindo, porque humildade já é difícil. Agora, uma humildade rendida a Deus é algo que, quando a gente olha para o apóstolo Paulo, para a vida do apóstolo Paulo, a gente fala que é isso. Sabe de onde ele escreveu essas cartas? Da prisão. Sabe de onde ele escreveu que pela graça vocês são salvos? Da prisão. E não era essa prisão dos direitos humanos que a gente tem hoje em dia, não. Era a prisão romana de 20 séculos atrás. Era no meio de tortura, que aquele que foi escolhido por Deus para ser o apóstolo aos gentios escreve. É por meio dessa graça que a gente vive. E a nossa resposta é a fé. E o mais lindo, o texto continua, é que essa fé, uma fé dessa, a gente não consegue ter. Essa é a realidade, sabe? Porque se você perguntar para mim, para o Beto, para o meu pai, para qualquer um aqui que está em sofrimento, a nossa resposta é: eu titubeei. Eu perguntei por que comigo. Eu questiono Deus, porque eu sou o pecador. Mas Deus, por graça, me dá a salvação, Ele tem a vontade de me salvar, Ele me dá a salvação, e Ele ainda brota no meu coração a vontade de abrir esse presente e usufruir desse presente. Isso não vem de vocês. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, brotada no coração daqueles que foram escolhidos, daqueles que são a igreja de Cristo. Nós recebemos de Deus essa vontade, e aí quando a gente vive isso, a gente responde isso, e a gente pratica as boas obras que a gente vai falar daqui a pouco, a glória não é mais nossa, mas a glória é dele. Não é uma recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Ele vai brotar no seu coração. É muito interessante que a fé,
é um exercício que o apóstolo Paulo vai nos falar. Para aquele que tem falta de fé, ora. Se você não está aguentando, ora. Se você não está conseguindo ver o plano de Deus, tudo bem, às vezes a gente não vê o plano de Deus, mas confiar no plano dele, e você não está confiando, ora, porque ele acrescenta fé. É algo que é dado por Deus e que se você pedir e que você buscar, Ele vai acrescentar no seu coração para você viver no meio desse mundo louco que a gente vive, com tantas coisas, com um influencer do Halloween falando para os seus filhos de coisas malignas para responder esse mundo, a gente não aguenta, mas se você colocar o seu joelho no chão e buscar a vontade de Deus, Ele vai derramar fé. A gente pede para que Deus derrame bênçãos, Ele fala, ore para que eu derrame fé, para que você seja moldado ao meu caráter. E além da fé, por mais que não esteja explícito no texto, o terceiro sola é somente pela escritura, é somente pelo conhecimento de Deus. Como que você exerce tudo isso? Não é vindo aqui de domingo após domingo e ouvindo meia hora de uma pregação, mas é conhecendo profundamente a escritura que você vai sendo moldado pelas histórias de homens e mulheres que viveram essa fé de uma forma poderosa, que a gente olha e fala, meu Deus, eu nunca vou ser assim. E ele fala, esses pecadores são como você. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Conheça a palavra. O sola escritura foi o grito da reforma protestante para aquele momento em que só os padres, só os clérigos, somente a igreja tinha acesso à escritura e ainda numa língua que o povo não conhecia. E o grito da reforma protestante foi: dá a Bíblia para esse povo, deixe eles conhecerem a vontade de Deus. E hoje em dia eu e você temos Bíblia de todas as formas possíveis e a gente cospe na reforma porque a gente não lê as nossas Bíblias. Conheça a palavra de Deus, medite nela de dia e de noite. Um tapa na cara que eu recebi esses dias foi o tempo que eu estava gastando com o meu time. O pastor Ricardo falou outro dia e a Mari me cutucou. Eu assisto o jogo 2 horas, depois mais 2 horas de live pós-jogo para saber o que os especialistas acham do que o jogo aconteceu, por que o Arboleda não jogou, por que o Arboleda errou naquele momento e o time tomou gol, por que o Caleri está numa má fase, e isso foi me levando. Daqui a pouco eu estava sabendo do nome dos jogadores sub-17 do São Paulo. Era lavando a louça, era às vezes, sabe quando você está fazendo aquele trabalho que não precisa muito da mente? Deixa o vídeo lá rolando. E um dos tapas na cara que eu levei esses dias foi: por que no lugar disso você não está ouvindo a palavra, conhecendo a palavra, estudando a palavra? Outra coisa que eu já tinha recebido há uns anos atrás, passou, eu voltei no mesmo erro, e por isso que a palavra precisa sempre estar no nosso coração, porque a gente peca. Redes sociais. Eu fui olhar o meu histórico, eu tinha 2 horas por dia de redes sociais. Não era 2 horas direto, mas a cada 5, 10 minutos que eu ia usando, dava 2 horas de Instagram por dia. Eu falei para a Mari, isso precisa mudar. Porque essas 2 horas é tempo que eu estou perdendo de qualidade com os meus filhos e de colocar e incutir a palavra de Deus na vida deles, para quando eles se depararem com esse mundo, eles saberem dizer não. 2 horas que eu poderia estar conhecendo e ir aos pés da palavra. Quais são os seus calcanhares de Aquiles? Onde você tem gastado tempo que você precisa colocar mais a palavra no centro? Somente a Escritura pode nos levar a conhecer e entender essa graça e a exercitar a nossa fé. Mas o texto continua. O apóstolo Paulo diz assim: não é uma recompensa, não pelas boas obras, pela prática de boas obras, para que ninguém se glorie, mas, meu Deus, para que ninguém venha se orgulhar, mas porque somos obra de Deus, obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim, como objetivo de realizar as boas obras que Ele de antemão preparou para nós. O apóstolo Paulo está dizendo aqui,
que a glória não é sua e não é minha. Então, quando eu terminar essa pregação hoje, por favor, meu irmão, se você foi abençoado, não venha falar comigo. Faça uma oração por mim e por minha família. Porque a glória é somente de Deus. Porque a glória não se divide. Porque a glória de Deus não se divide. Porque nós somos instrumentos. Porque aquele quadro que está na minha casa, quando eu olhar para aquele quadro, eu não vou falar, nossa, que papel bom que ela escolheu para pintar o quadro. Mas eu vou falar, que grandeza da arte dessa artista que lembrou-se de mim e me deu esse presente. Nós somos simplesmente o papel, o instrumento, mas a obra-prima é Deus quem faz. A resposta do nosso coração de realizar as obras não é porque nós vamos fazer isso para conseguir salvação, mas porque fomos salvos mediante a fé, nós vamos realizar aquilo que Ele preparou para nós, e essa é a resposta natural da nova criatura. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo começa lá no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 1, ele usa a palavra, eu vou até ler para vocês. Ele fala assim no versículo 1, e o grupo de louvor pode subir. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados. Vocês estavam mortos. A palavra que ele usa aqui é necros no grego, que fala de, é uma palavra que fala de mortos, mas não é nem com solenidade. É de podridão. É carne apodrecendo. Vocês, quando estão em pecados, a carne de vocês está apodrecendo, vocês estão mortos, mas quando vocês são feitos nova criatura em Cristo Jesus, a palavra que aqui o tradutor disse, vocês são obra-prima de Deus, a palavra que o apóstolo Paulo usa é poema, que é justamente a palavra que dá a nossa palavra, poema. Você deixa de ser carne podre para ser um poema escrito pelas mãos de Deus. Você entende o que é isso? Você entende que é por causa dele, e ele que faz todo esse processo de transformar nós em mortos dos nossos pecados, para sermos obra-prima de Deus, para realizar as boas obras. É isso. Esse processo é todo dele. Ele dá a graça, ele dá a fé, ele salvou, ele foi para a cruz, ele te escolheu, ele fez tudo por você. E agora a sua resposta é viver uma vida que não mais fede, mas uma vida que o mundo olha e fala: o bom perfume de Cristo está aqui. Somente a Deus toda a glória. E somente pelo sacrifício de Cristo, porque como o apóstolo Paulo diz aqui, no versículo 10, nós somos essa obra-prima, porque nós fomos criados, recriados, nova criatura, em Cristo Jesus. É por causa e somente por causa do sacrifício de Cristo Jesus. É porque Ele por 3 dias se tornou carne apodrecendo do sepulcro, que eu e você podemos ter uma vida que exala esse bom perfume de Cristo. É por causa dele que eu e você podemos ser poema, obra-prima de Deus. Eu não poderia encerrar essa pregação de outra forma, porque essa é a beleza da igreja de Cristo. Eu podia usar exemplos da cultura para finalizar essa pregação, eu podia usar exemplos bíblicos, mas eu quero pedir que muitos de vocês que conheceram a minha mãe se lembrem do que Cristo fez na vida dela. Se você conviveu por mais de meia hora com a minha mãe, você percebeu que ela era pecadora. A baixinha era dura na queda. A vontade dela ninguém movia. Tinha que ser do jeito dela. Quando ela definia alguma coisa, era difícil mudar aquele coração. Ela tinha os erros dela. Mas o que nós percebemos nesses últimos dias é que a vida dela foi poema.
a vida dela expressou um Deus verdadeiro. Eu me enganei. Eu achava que essa pregação que eu ia fazer hoje, eu ia fazer no primeiro domingo de outubro. E uma semana antes, pensando no texto, era outro texto que eu ia abordar. A gente teve o nosso último almoço juntos, como família. E quando terminou aquele dia, aquele almoço, e nós nos reunimos na sala, eu falei: mãe, como que era aquela história? Que uma pessoa veio aqui em casa com um endereço na mente e veio aqui sem a gente conhecer, sem que você conhecesse. Aquela pessoa bateu aqui e falou: eu estou ouvindo esse endereço e eu tinha que vir aqui. E ela ficou tentando puxar pela memória. E ela não lembrava, e ela falava: não foi aquele momento, não foi aquele momento. E aquele dia, eu ouvi pelo menos 6 grandes histórias de como Deus usou a vida da minha mãe de forma sobrenatural, na vida de gente que ela nem conhecia. Isso é poema de Deus. Por mais que ela tivesse as dificuldades dela, ela se rendeu à graça, ela recebeu o presente da salvação, ela foi uma mulher de fé, ela buscava as escrituras todos os dias, ela glorificava a Deus, ela buscava glorificar e dar glória somente a Deus, e ela sabia que somente por Cristo ela poderia fazer essas coisas. Era somente ao ouvir a voz de Cristo e do Espírito falando que ela poderia fazer as coisas que ela fez no alto do seu 1,48 m de altura. Aquela mulher enfrentou coisas, homens armados pelo poder de Deus, não roubaram em minha mãe, porque ela foi movida do Espírito a falar: você não vai me roubar, porque o que estava nela era maior do que ela. Que a minha e a sua vida seja uma vida que vale a pena ser vivida, que a minha e a sua vida seja uma vida de reconhecer que nós não somos merecedores, mas porque Ele nos amou, nós agora podemos ser obra-prima de Deus. Amém.